aqui, pessoas muito inteligentes, pessoas muito capacitadas, e aí nós vamos tocar o barco aqui. Eu vou falar mais uns minutinhos só para vincar mais essa questão do marco fiscal, e aí a gente abre para discussão, né, sobre o assunto. Bom, o nosso debate hoje aqui, né, ele faz uma relação entre essa questão fiscal, né, pegando essa questão do marco fiscal. Outro dia um sindicalista me ligou e disse: Zé, o marco fiscal ele vai estar presente ou vai falar à distância? Né? Ele estava pensando que o marco fiscal era o nome do palestrante. Eu digo: não, calma. Né? Não, o marco não estará aqui, mas o Silvestre estará. Foi uma, digamos assim, uma propaganda enganosa, né? Porque o Silvestre não conseguiu estar, né? Mas esse marco fiscal ele é fundamental porque ele estabelece, como eu tinha falado antes, os parâmetros de política fiscal, né? Isso é importante. O pessoal do setor público que está aqui sabe bem o que são marcos fiscais, porque desde 2000, né, do ano de 2000, foi imposta ao Brasil, através do Fundo Monetário Internacional, a Lei de Responsabilidade Fiscal. O pessoal do setor privado não tem muita familiaridade com essa lei, mas o pessoal do setor público tem total familiaridade. Por quê? Porque essa lei define limites, né, de gastos com o pessoal a partir da receita. Né? Tem todo parâmetros, seja na União, seja no Estado, seja os municípios, né? E com detalhe importante, gente, no caso de municípios, e também acontece no Estado também, o dirigente, né, o prefeito, o governador ou mesmo a presidência da República, muitas vezes ela estabelece limites fiscais mais rígidos do que a lei. Já cansei de me deparar com isso, assessorar uma negociação coletiva, e, por exemplo, no município, tu pode gastar, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, até 51,3% da receita corrente líquida. Aí tu olha os números que estão à disposição no portal da transparência, tu olha os números e vê o seguinte, que o gasto com o pessoal está 40%, ou 45%. Quer dizer, tu tem uma margem até os 51,3% de um número razoável de reajuste. Mas o prefeito simplesmente não quer conceder. Né? Ele tem lá, na cabeça dele, ele quer que sobre dinheiro para outros gastos. Evidentemente, do ponto de vista da prefeitura, quanto menos ele gastar com o pessoal, melhor. Né? E aí, se ele tem força política para impor isso, ele faz. Isso é... Mas cansei de sentar em mesa de negociação e dizer o seguinte: olha, os trabalhadores estão pedindo a inflação mais 2%. O senhor tem margem aqui para dar 4 vezes mais. Né? Isso falando para o secretário, né? O prefeito geralmente não vai para a mesa. Por que vocês não... Ah, não, esses números aí não são verdadeiros. Pô, então vocês estão mentindo na internet, é isso? Ou seja, essa questão fiscal, quer dizer, os parâmetros fiscais, né, eles são fundamentais para política de investimentos, né, para política de pessoal, né, enfim, para gastos correntes. Né. Obviamente, tem que ser limitado, claro. Né, nós estamos na América Latina, não pode deixar ao sabor do governante os parâmetros de gastos com o pessoal, por exemplo. O problema, né, o grande problema no Brasil é que, primeiro, a Lei de Responsabilidade Fiscal foi uma imposição do Fundo Monetário Internacional, não sei se todo mundo sabe disso. Não sei, eu, como sou velho, eu acompanhei o que aconteceu no Brasil na década de 90. Então, o Brasil quebrou umas 3 vezes no governo FHC. 97, 98, o Brasil quebrou mesmo, ficou sem
condições de honrar seus compromissos internacionais, né? Na segunda vez que o Brasil quebrou, no governo FHC, isso é bom a gente resgatar essa questão histórica, porque tem muito jovem aqui que talvez não tenha sabido disso, não tenha visto, não tenha... Mas na segunda vez, em 98, o Brasil ficou de joelho, né? Foi pedir dinheiro para o Fundo Monetário Internacional. Aí o FMI disse o seguinte, ó, o FMI, que é uma instituição dos banqueiros, né, dominada inclusive pelos norte-americanos, o FMI impôs o seguinte, ó, vocês estão aí quebrados, nós só vamos conceder empréstimo para vocês se vocês adotarem uma série de medidas. Que medidas são essas? Eram essas? São medidas lascando o país e lascando os trabalhadores. Então, eles exigiram contrapartida, por exemplo, da privatização dos bancos públicos, exigiram contrapartida de política salarial, controle da inflação e assim por diante. Uma das contrapartidas foi a Lei de Responsabilidade Fiscal. Vocês vejam que essa lei foi aprovada em 2000. Claro, ela foi encaminhada talvez em 88, 89, não sei, não me lembro, mas acabou sendo aprovado, porque esses processos são lentos, né? Obviamente, acabou sendo aprovado no ano de 2000. Portanto, é uma lei, né? É uma lei imposta pelo Fundo Monetário Internacional, um organismo ligado ao imperialismo, especialmente o americano, né? Alguém podia dizer o seguinte, alguém podia falar o seguinte, bom, mas tem que ter responsabilidades, etc. Né? Sim, mas não serão os países ricos, através do FMI, né, que irão impor esse tipo de coisa. Até porque vocês percebem o que está acontecendo hoje, por exemplo. O que está acontecendo hoje? Os países ricos, a começar pelos Estados Unidos, eles estão com as suas contas públicas detonadas, completamente detonadas. Eu diria, inclusive, que a situação das contas públicas no Brasil estão muito melhor situadas, muito melhor organizadas, que de muitos desses países que querem ficar impondo leis de responsabilidade fiscal. Não, vocês não têm responsabilidade, então vocês vão ter que ter uma lei de responsabilidade. Claro que isso aí é conversa fiada. Na verdade, esses caras, o que eles... é uma forma de subjugar o país, né? Tu ter uma lei restritiva, imposta de fora para dentro, é uma forma de tu baixar a cabeça. Então, por exemplo, a privatização do BESC, que depois acho que foi o Lula que conseguiu bloquear, etc., decorreu desse acordo com o Fundo Monetário Internacional e outros bancos estaduais. Né? Os caras têm uma visão, porque como o neoliberalismo estava com tudo, estava talvez no seu auge, lá na década de 90, os caras impuseram coisas para os países subdesenvolvidos como o Brasil. Bom, dito isso, eu vou aqui rapidamente, gostaria de chamar aqui os companheiros da direção para fazer uma mesinha e a gente fazer uma discussão sobre o assunto. Acho que eu não quero me estender demais aqui. Muitos companheiros aí podem contribuir com essa discussão, inclusive o pessoal que é do setor público aqui, que está problematizado com o negócio. Aí eu vou chamar o companheiro Castanheira, que é coordenador da direção sindical, por favor, Castanheira. E aí vou chamar também os demais companheiros, se vocês virem à mesa, porque eu acho que é o caso, para compor a mesa aqui, os demais companheiros da direção, o Carlos, o filósofo Moacir, o Edinaldo, deixa eu ver quem mais, que eu não posso de jeito nenhum esquecer de ninguém. Tem mais algum companheiro? O Anésio está escondidinho lá, o Anésio não quer vir para a mesa, né? Vem, Anésio, por favor, senão não vai garantir o jeton, hein? E, evidentemente, o Orlando também, foi bom tu ter lembrado, Moacir. Orlando, por favor, Orlando. Eu vou arrumar uma cadeirinha, que acho que vai faltar uma, né? Mas eu... Tanto, tu pode sentar ali também, Ana? Certo. Não, mas tem cadeira aqui, tem cadeira.
Verdade, verdade. Como a gente não tem peruca aqui, né? Então. Tem um. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, queremos agradecer aí a participação de todos, e alguns vieram muito distantes, e agradecer também a nossa direção aí, que se empenhou aí no sentido de fazer os convites, e essa reunião só está acontecendo porque vocês vieram. Isso é como uma festa. Você faz uma festa, os convidados não aparecem, não sai a festa. Sim, também é uma reunião como essa de hoje. Se as pessoas não vêm, a gente não consegue fazer algum tipo de atividade. E é uma atividade importante, é a primeira atividade que nós estamos fazendo no movimento sindical aqui no estado de Santa Catarina sobre esse assunto. E ela é uma atividade importante porque ela é informativa e formativa ao mesmo tempo. Então, é fundamental, principalmente para nós, dirigentes sindicais, assessores, enfim, quem está envolvido no trabalho sindical, para que a gente consiga estar preparado, porque nós temos um grande desafio que nós vamos enfrentar durante esses 4 anos, e já começamos aí, estamos no 4º mês aí do novo governo, e com certeza tem um grande desafio para o movimento sindical. Então nós temos que estar muito bem preparados para a gente, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. E algumas coisas que eu, só prestando atenção no palestra aí do Zé, quando você falava aí que ficou congelado, principalmente o serviço público, mas não foi. Se a gente fizer uma análise nas nossas negociações coletivas, e um exemplo aqui, eu acho que serve para todo mundo, foi do piso salarial estadual. Durante o período do governo Lula, em 2002, nós tivemos alguns anos, claro que nós começamos a negociar o piso em 2011, mas nós tivemos, por vários anos, aumento real no piso. E se a gente lembrar, depois que assumiu o Temer, quando nós conseguimos aumento real, era apenas alguns arredondamentos. E não só no piso estadual, mas se a gente perceber que todas as nossas convenções coletivas de trabalho, eu falo, por exemplo, da nossa categoria, eu acho que as demais não são diferentes pelos dados que o Diese tem levantado e tem informado, a grande maioria das categorias não conseguiram negociar nem o INPC no período. E muitas negociaram o INPC e alguns arredondamentos. Mas aumento real, dá para contar nos dedos. Foi muito difícil. Então, o arroxo não foi só no setor público, mas no setor privado também. Então, é uma observação que a gente tem que fazer, e eu acho que é importante não fazer uma análise. Então, indiretamente, foi um arroxo geral nos salários. Tanto é que hoje a política já começou a mudar pela política do salário mínimo. O salário mínimo tem ganho real. Hoje, nós já temos categorias que negociaram, inclusive informaram no período que nós estávamos negociando o piso, categoria que negociou 3% de aumento real. Então, a tendência é mudar, mas nós precisamos fazer o nosso papel. Eu acho que a gente não tem que ter vergonha de pedir aumento real e bater o pé e resistir nas nossas negociações. Então, a princípio, era apenas um complemento na fala do Zé, e agora eu passo aqui também para os demais companheiros aqui da mesa, que é... Então, e aí a gente já abre para o debate, para quem quiser complementar, quem quiser falar, enfim, é isso.
Orlando. Alô? Alô? Tem que... Não? Alô? Não funciona, né? Pega aqui. Opa. Primeiro, parabenizar o William aí pelo debate. Tive vontade de interferir ali nas tuas falas, porque quando tu falou das médias das arrecadações dos países, para que está no meio, me veio os debates que a gente teve aqui no Diese, principalmente com relação aos gastos públicos, em que a nossa fatia da pizza lá era cortada por 50%, com gastos com juros da dívida, e os outros 50% dividido entre as outras despesas ali, e uma grande parte ainda com relação à previdência, né? De 15% a 17%, sobrando poucos aí para educação, saúde. Então, tive vontade de interferir, mas queria parabenizar. E quando eu pedi a palavra, Zé, foi com relação, quando tu falou que o Brasil quebrou na década de 90 3 vezes, me veio a situação da Argentina. Nós temos hoje a reunião do Copom, que a imprensa está sinalizando aí que vai manter o 13,75, e a justificativa conservadora é que, para nós não sermos uma Argentina amanhã, ontem o presidente Fernandes esteve aqui no Brasil, e a inflação que a gente tem informações de lá está em 100%, então até para botar a bola na marca do pênalti aqui, para te passar de novo a palavra, para que tu explicasse um pouquinho para nós dessa situação, se o Brasil não vai ser uma Argentina amanhã, como estão dizendo aí o pessoal que defende, por exemplo, a emenda constitucional 95, e também, para encerrar aqui, dizer que a gente entendeu aqui a proposta do DS de hoje, que a primeira parte era justamente essa aqui de nos contextualizar, para depois vir um marco fiscal, que era para o Silvestre. Então, talvez, se não foi possível hoje esse debate, a gente marcar uma outra data de forma 100% online, como nessas plataformas Meet ou Zoom, que é interessante, porque eu, particularmente, estou atuando em outro marco, que é o marco regulatório no trabalho no setor público. Então, a gente está construindo esse marco, estou me dedicando a essa situação, e vim aqui hoje para tentar entender o marco fiscal. Como não ocorreu essa possibilidade, de repente, Castanheiras, Álvaro, a possibilidade de 100% virtual com o companheiro Silvestre. Seria isso? Eu devolvo a palavra para o Castanheira. Não, Orlando, eu não vejo problema nenhum, até pelo contrário. Quando nós fizemos os convites, tinha muitas pessoas que indagaram se a gente ia fazer também, além de presencial, fazer online. Mas como nós tínhamos decidido de fazer ela presencial, nós achamos por bem fazer ela presencial para evitar que esvaziasse essa nossa atividade. Mas eu não vejo problema nenhum, muito pelo contrário, nós podemos verificar uma data e fazer os convites, e encaminhar uma plataforma aí para a gente fazer esse debate, e aí nós podemos convidar, além do Silvestre, outras pessoas também para fazer esse debate conosco, sem problema. Tá. Vamos abrir aqui para quem quiser falar. Eu acho que a palavra está ali. Pode chegar aqui, né? Depois, Edinaldo, depois. Estão me ouvindo bem? Sim. Desligado, mas só muito ouvindo. Agora? Tá. Não, mas está bom assim. Tá bom. Mas é o seguinte, vou falar aqui de companheiro para dizer que realmente a questão da dívida, né, da dívida pública, que coisa complicada isso, né?
5 trilhões, por aí estava falando aí, né? E desses apenas alguns bilhões para investimento. Mas por que o governo não quer fazer essa auditoria? Porque o que tem por trás disso? É o juro do povo, é a casamento da poupança. Eu tenho lá da minha neta que está embutido nessa dívida. Será que é isso? Será que são os títulos da dívida aí que o pessoal tem investido e vai prejudicar o povo todo? Onde é que é? Quem é que o governo está tomando de quem esse empréstimo, sabe? Sim, são coisas tão complicadas, nós temos visto aí a indústria fatorete, né? Fala muito, ela gosta da briga, e vai atrás de sindicatos, faz palestras aqui, faz palestras ali, muito lá no Congresso Nacional, e não se vê progressão nessa atividade. Então, não sei se poderiam me explicar um pouco, mais sobre isso, né? Estão me ouvindo? Também não? Alô. Agora sim, né? Tá. Bom, outro assunto é a questão do reajuste ali, sabe? No serviço público municipal, estadual, até teve reajuste nos municípios aí, pela negociação coletiva junto às prefeituras, né? Durante esse período. Mas no serviço público federal, nós, desde 2015, uma parte dos servidores não teve reajuste nenhum, zero. E isso eu tenho até tentado convencer meus líderes lá em Brasília, né, de onde a gente faz parte, inclusive, da Condicef, lá, que os antigos aposentados, e quem se aposentou antes de 2000, não teve aquelas três parcelas de 10% que teve os ativos de 2017 para frente. Até 2017, melhor dizendo, né? O reajuste da Dilma. Então, vejam que de lá para cá, zero. Então, agora, no final do governo do Bozo, aí, do fascista ali e tal, ele colocou um certo orçamento aí, mas era para contemplar três categorias militares, que era a Polícia Legislativa, a Penitenciária e a Polícia Federal. E já vi líderes das nossas centrais aí falando que não, esse orçamento aí já estava previsto, aí, que deu aumento de 9% para os servidores públicos federais a partir de antes de ontem. 9% de aumento e mais 200 no Vale Alimentação. Mas nós temos que ter claro que, se não tivesse essa mudança de governo, não teríamos essa luta junto ao senador lá do Maranhão, lá esqueci agora o nome dele aí, o Marco, eu acho que Marcelo aí, o senador Marcelo do Maranhão, e fazer com que esses 11 bilhões, 420 milhões fossem destinados a dar esse aumento linear para o Serviço Público Federal. Levando-se em consideração aí que teve distorção aí, porque teve gente lá, os militares, algumas categorias aí que tiveram um aumento, e eles, pelo linear, têm aumento de novo, certo? Houve muita luta, muita crítica, disseram que ia resolver essa questão, mas eu acho que não foi resolvido, não. E quando vai num debate ali, lá no Congresso Nacional, quem é que está lá tomando as cadeiras? São os militares que estão lá naquela audiência pública que teve lá. E ao entrar ainda, a todos armados, né, mas tiveram que deixar o revólver lá na portaria do Congresso Nacional, e quando os civis entraram lá, os servidores públicos civis entraram lá, estavam todas as cadeiras ocupadas. Então, essas distorções também nós temos que corrigir. E daqui para frente, graças a esse novo governo que reinstalou a Mesa Nacional de Negociação, com 7 ministros presentes e vários senadores e deputados, teve, assim, uma mudança muito grande nesses eventos, dessa luta que todo o movimento sindical, isso tem que ser sempre frisado, fez junto com os movimentos sociais também, junto com o povo, conseguimos derrotar essa máquina do governo Bozo fascista, além do boi, da Bíblia e da bala. Vocês sabem muito bem, não preciso repetir aqui. Graças a Deus nós conseguimos tirar isso aí, porque nós estaríamos afundados numa situação muito difícil se não fosse essa mudança. Graças a Deus, lutando ainda pela democracia, porque não acabou, os fascistas estão aí ainda. Né? Inclusive, teve aqui o advogado aí, que instalou aqui aquela
aquela antifascista aí, né? Que foi o advogado... Prudêncio, lá em Brasília lá e tal. Bom, é o seguinte, então a luta continua e temos que estar sempre unidos aí, o movimento sindical, não só dos servidores públicos federais, graças à união das esferas federal, estadual e municipal, nós conseguimos derrubar a PEC 32, que era a PEC da deforma administrativa. E para não me alongar muito aqui, só indo um pouquinho agora na área do arcabouço fiscal, nós não estamos satisfeitos com esse arcabouço apresentado pelo esse governo que nós apoiamos, é claro, que mudou muita coisa, não é mais o teto de gasto da 95, mudou, embora o Bozo tenha furado o teto da 95, né, nós, nesse arcabouço fiscal aí, âncora fiscal, arcabouço fiscal, nós temos que verificar e fazer as nossas críticas. E o próprio presidente Lula, que recebeu o movimento sindical e logo que impulsou, né, que por isso também mudou, ele diz, olha, vocês precisam lutar, precisam se mobilizar para que eu tenha força aqui para poder atender muitas das vossas reivindicações, porque os pesos aqui de correlação de força é muito disputado e aí é necessário a vossa união. Obrigado, é isso. Obrigado. Agora está escrito João, depois o Edinaldo. Tudo bem? Tudo bem contigo? Então, sobre o arcabouço fiscal, né? Zé, o que eu estou refletindo sobre isso, sabe que a gente está na área do setor público há muito tempo. Tem uma divergência de você, eu acho que a lei de responsabilidade fiscal ela foi muito determinante em muitos aspectos, principalmente na disciplina de gastos. Nós tínhamos, por exemplo, aquela história do Maluf, né? O Maluf fazia um monte de dívida, depois o sucessor ganhava a eleição, ficava pagando as dívidas do Maluf, não administrava, e vinha o Maluf e ganhava de novo. Isso com a LRF acabou. Então, o resto a pagar, você tem que deixar dinheiro em caixa. Mas vamos para o arcabouço. Assim, o que eu li até agora do arcabouço. Qual é a minha compreensão? Primeiro eu vou colocar o seguinte, se o arcabouço tem gordura para queimar, então eu não sei o que vai acontecer com a situação fiscal do país daqui para frente. Por um aspecto. Primeiro, o nosso ministro da Economia diz que o arcabouço ele é anticíclico. Anticíclico significa na economia dizer o seguinte, quando você tem a economia crescendo, as despesas crescendo, quer dizer, os tributos crescendo, mas a economia crescendo, o emprego caindo, o consumo, a demanda aumentando, daí Keynes nos deu essa aula na década de 30. Realmente você tem que entrar com medidas anticíclicas para você não deixar que aquele crescimento gere alguma instabilidade na economia. Mas o projeto encaminhado para o Congresso, na crise, ele não é anticíclico. Porque na crise ele diz que o Estado tem que gastar menos. O Lula gastou, no ano de 2009, para gerar aquela marolinha, ele proporcionou um crescimento de receita no ano de 2009 de 9% dos gastos do governo, para conseguir reverter, aquecer a demanda interna e reverter a crise da demanda externa. Qual a situação que nós temos hoje? Eu sou Lula, o Zé sabe, institucionalmente, inclusive, nas relações partidárias. Então,
Eu quero que o governo Lula dê certo. Mas o governo Lula tem que dar certo porque ele é a esperança da democracia. Porque se o governo Lula não der certo, vai voltar a situação muito próxima ou pior do que a anterior. Então ele tem que dar certo. E onde que um governo dá certo? Na economia. Pode ter discordância com relação ao que eu vou falar, mas se a Dilma, em 2015, tivesse um crescimento na economia de 4%, eu não sei se ela seria impeachmentada. Eu não sei. Então, outro aspecto importante do arcabouço. Olha, se na crise, olha o que nós herdamos. Nós herdamos um déficit público de 240 bilhões. Por que eu tenho que zerar esse déficit público no segundo ano do meu governo? Por que eu tenho que, se eu herdei esse déficit público, se não respeitaram a lei de responsabilidade fiscal, se não respeitaram o teto de gastos e acumularam uma dívida só no último ano para ganhar a eleição, a desoneração que foi feita, tudo que foi feito pelo governo anterior para ganhar a eleição num país deficitário. Por que eu tenho que resolver isso, gerar um superávit já no ano de 2024? Com a economia americana crescendo pouco, o mundo em guerra, nós vamos depender de quem? Da China, né? A China vai ter que crescer bastante. A China não está crescendo 10% ao ano. Ela cresceu aí 3%. E mesmo que ela venha a crescer, a situação da economia não é mais a mesma do outro governo Lula. Nós estamos herdando um país de uma pandemia que quebrou a economia em vários setores. Então, você não oxigena a economia rapidamente. O que o nosso ministro, o companheiro Haddad, está dizendo? Que nós vamos melhorar a receita. Tudo bem. Primeiro eu mando para o Congresso Nacional um arcabouço para eu alegrar a Faria Lima. O presidente do Banco Central faz chacota com o presidente do Senado, dizendo que as variáveis políticas são diferentes das variáveis técnicas, algo parecido. O que o presidente do Banco Central, que é um bolsonarista, que é um neoliberal, que é de direita e que representa o mercado financeiro, o que ele pode ser bondoso? Ele pode dizer, não, eu vou reduzir a taxa de juros. Sim. Até final de 2024, ele reduz 2% a taxa de juros. Não é nada. Não é nada, por quê? Porque a taxa de juros, isso quem está dizendo, são os principais economistas liberais do mundo, que tiveram num seminário promovido pelo BNDES há um mês atrás, dizendo que a taxa de juros no Brasil poderia ser de 7%, 8%, para poder gerar capacidade de investimento. E qual é a outra situação? A outra situação é que a receita aumente. Aí eu mando primeiro o arcabouço fiscal, o segundo projeto que eu vou mandar de reforma fiscal, tributária, vai ser aquele que os empresários desejam, que é criar um imposto único sobre o valor agregado para resolver o problema da bitributação e tal. Isso há interesse. Depois vai vir o outro, que é de nosso interesse e de interesse do projeto do arcabouço, que é tributar as grandes fortunas, tributar os dividendos, alterar a cobrança do imposto na renda, que é o que, no Congresso, você vai ter grande dificuldade de aprovação, mas que é o pilar do arcabouço fiscal, porque ele tem que ter crescimento de receita. Daí tem os chamados jabutis, que são aquelas receitas, desonerações, e que o governo procura, o Haddad diz que são 400 bilhões de receita que podem vir com esses jabutis,
mas nós também não temos garantia de que isso vai resolver, que implica em decisões judiciais também. E no próprio mecanismo de definição sobre os passivos tributários dos empresários, é paritário. E o governo, inclusive, perdeu o voto Minerva. Se der empate, o devedor leva vantagem. Então, nós não temos nem essa segurança. Então, eu acho assim que o projeto para um governo que precisa apresentar resultados de crescimento econômico, e o Zé sabe disso, para a economia crescer, empresário nenhum vai investir se você baixar a taxa de juros e sair para a televisão Globo e dizer que as expectativas são positivas. Não, quem gera expectativa positiva, isso na economia já está mais do que provado, são os investimentos do Estado. Não existe economia que projete crescimento, que projete expectativa positiva de investimento empresarial, que não seja com investimento estatal. E nós temos a aula dos pós-guerra, de tudo que foi produzido na economia, de que você só consegue projetar crescimento econômico com o Estado gastando. E o Estado tem que gastar na crise. Na crise ele tem que ser anticíclico, que é o que o projeto não é. Então o governo Lula tem que gastar, ele tem que investir, ele tem que... E não é porque se a gente, por exemplo, conseguisse ter um presidente do Banco Central que baixasse rapidamente a taxa de juros como ele aumentou, nós teríamos uma sobra de recursos, que seriam os recursos aplicados do orçamento público para o pagamento da dívida. Mas nós não temos isso. Por quê? Mas ele distribui tanto dinheiro para os banqueiros, esse dinheiro não estimula a economia? Não estimula. Por quê? As pessoas de alta renda têm baixa propensão marginal a consumir. Dentro da economia, esse conceito significa que quanto mais renda eu agrego, mais eu consumo, mais as pessoas de baixa renda, sim. Tudo que elas ganham a mais, elas consomem. E por isso que há um estímulo na economia. E por isso que os investimentos do governo... E outra coisa que nós vamos enfrentar, que nós não tínhamos no governo anterior, que é a reforma trabalhista da informalidade. E a informalidade, ela gera um sério problema na Previdência, porque quando a economia cresce com o setor informal, você não gera receita para a Previdência e você não reduz as despesas do governo com essa conta também. E tem um outro problema. O outro problema é, se você diz que a saúde está bem, 18% para a saúde, 18% para a educação, 15% para a saúde, tudo está garantido na receita. Isso está na Constituição, vai voltar. Mesmo que você garanta isso no arcabouço fiscal, e se você não tiver crescimento de receita, o que acontece? As outras receitas terão que ser desoneradas, elas terão que ser reduzidas. E as outras despesas com habitação, com investimentos do governo, porque essas despesas que crescem conforme a receita vão tomar mais espaço do todo. E elas não necessariamente são receitas que impulsionam o crescimento da economia. Elas são determinantes e importantes. Mas o que impulsiona é o investimento do governo em obras que gerem capacidade de emprego e renda. É isso que eu queria colocar, Zé, só da minha reflexão até o momento. Obrigado, João. Edinaldo. Edinaldo, você pode ceder a tua palavra aí para o Silvestre? Me parece que agora ele consegue entrar. Opa. Depois a gente... Então vai lá, Edinaldo. Vai lá. Tá, todo mundo está me ouvindo. Tá, aqui está funcionando. Bom dia a todos mais uma vez. Eu não sou um entendedor de economia, por isso que eu vim aqui hoje, né? Conversar com quem entende, com quem sabe o que está falando, mas um pouco de política sindical a gente consegue entender. E é para esse ponto que eu queria chamar a atenção dos companheiros que estão aqui, das companheiras que estão aqui hoje, né? Porque o que eu vejo, né?
A gente ganhou a eleição, mas o governo não é só nosso. É um governo de coalizão. O presidente Lula já deixou muito claro isso. E o que a gente tem visto é aquela atônita que a gente já passou no passado. Já passou aí na época que a Dilma foi impeachmentada. Se o movimento sindical naquele momento tivesse se levantado, e naquele momento a gente tinha ainda os recursos da contribuição sindical e era possível ter sido feito isso. Hoje a gente tem dificuldade porque perdeu aquele recurso e muitas entidades sindicais foram afetadas no país por causa de uma passividade de boa parte do movimento sindical que estava do outro lado. Então, o chamamento que eu faço e aquilo que o Zé fala, que nós temos que estar alertas dia e noite daqui para frente, isso é uma verdade. A gente já está sentindo isso. Apesar de toda a euforia que ainda o movimento sindical está por ter a oportunidade de estar conseguindo participar de reuniões. Mas não são as reuniões que mantêm o governo de pé. O que vai manter o governo de pé é a rua, é a sustentação nas bases. E é essa a mensagem que eu gostaria de compartilhar com os companheiros. Nós da FETIESC temos essa preocupação e já estamos debatendo nos nossos quadros como a gente vai dar a sustentação necessária para o governo através das bases. Não é a cúpula do movimento sindical que vai dar a sustentação financeira, política para esse governo. Nós vamos ter que voltar para as fábricas, para o chão de fábrica, para o comércio, para conversar com o servidor público, e o presidente Lula, agora o servidor público, pode ter um motivo para comemorar, porque vai ter aumento real. E nós temos que levantar esse debate do salário mínimo mais uma vez, porque depois de 6 anos aí a gente volta a ter aumento real no salário mínimo, e como o companheiro colocou, é ali que faz a roda da economia girar, porque o pobre não guarda dinheiro, infelizmente. Ele não tem uma questão financeira que faça uma garantia para o futuro. A única coisa que ele tem de garantia é o fundo de garantia de quem trabalha, né? Então, nesse sentido, inclusive a questão do nosso piso estadual de Santa Catarina, né? Olha quanto que é investido na economia catarinense através da negociação do piso estadual. Isso que faz a economia girar, né? Mas volta a frisar essa situação. O movimento sindical precisa debater um pouco mais, as centrais precisam sentar e conversar um pouco mais. Como é que vão dar sustentação financeira, política para as bases? Como é que a gente vai chegar nas bases? Convencer os nossos representados, os nossos associados, a dar o apoio para que esse governo possa evoluir um pouquinho de cada vez. A gente já tem visto sinais de evolução, ainda tímidos, mas se não houver a força política, nós corremos o risco, infelizmente, de acontecer com o nosso presidente Lula o que aconteceu com a presidenta Dilma. Porque o nosso Congresso, infelizmente, tiramos aqui por Santa Catarina, e eu dizia no 1º de maio, né, fiz uma matéria sobre o 1º de maio, que o que o trabalhador teria a comemorar com o 1º de maio, eu falei assim, que a retomada da democracia. Enfatizei na questão que os catarinenses ainda não tenham percebido, os trabalhadores catarinenses também talvez não tenham percebido, mas que foi talvez o maior ganho dos últimos 6 anos para a classe trabalhadora, é a retomada da democracia e do diálogo. E a gente tem que fortalecer isso na nossa base. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigado, Edinho. Agora o Silvestre vai entrar, acho. Vamos fazer mais uma tentativa aí por áudio. Vamos lá. Então, é contigo, Silvestre. Opa. Vocês me ouvem agora? Posso começar a falar? Acho que ele vai ligar.
Ô Zé, quem está aí no estúdio? Está ouvindo, Silvestre? Eu estou. Vocês me ouvem? Vocês me ouvem? É. A partir do mês que vem vai ser aquela passagem de avião desaposentado aí de R$200. É, mas o Silvestre ainda não está aposentado. Não? Não. Ué, porque você disse que ele é mais velho que ele? 97. Então não é mais velho. Zé, vocês me ouvem, não? O Zé está escrito. Isso. Então, até que o Silvestre... Né? Gente, Vamos lá. Vamos lá, Zé. eu estou aqui no estúdio. Hoje é o Diniz. Não. Vai dar a resposta. Vou ser bastante breve, mas é que eu fui citado aqui por isso. Alô? Exatamente. Não, vou ser bastante... Fui provocado, exatamente. Zé. Na verdade, tá difícil ouvir o homem, hein? Pelo amor de Deus, hein? O Silvestre, Oi. o cara cobrando 50 mil. Pois não. Pode ser. Beleza. Pô, agora que eu ia falar um negócio fundamental, vou ter que... Fala aí. Então, mano, eu falo por aqui? Aqui a câmera pro pessoal. Pode falar para um teste. E agora, vocês me ouvem? Pode falar, Silvestre. Tá, bom dia para todos e todas. Depois de, sei lá, quase uma hora aí de problemas técnicos, vamos lá. É o seguinte, dado esse adiantado da hora, pessoal, eu vou falar rapidamente, né? Porque eu sei que vocês já das 9 horas da manhã, né? O Zé também já fez, eu vi o que eu consegui acompanhar na fala do Zé, ele também tocou rapidamente no novo arcabouço fiscal. Então, eu vou tentar falar aqui muito rapidamente para que a gente possa, eventualmente, se tiver interesse, depois reservar aí alguns minutos para dúvidas, esclarecimentos ou coisa parecida. Certo? Bom, vocês me ouvem bem? Sim, ouvimos. Tá. Eu estava no outro. Bom, o novo arcabouço fiscal, o novo marco fiscal, a nova política fiscal, se a gente rememorar rapidamente, durante a campanha presidencial, o próprio candidato, hoje presidente Lula, falou que uma das coisas que ele ia fazer, caso ganhasse a eleição, seria acabar com o teto fiscal. Foi o que foi feito, acabou com o teto fiscal, mas tinha, enfim, a necessidade de colocar algo no lugar, né? Ou seja, algo que pudesse substituir o marco fiscal, o teto de gastos, né? Que foi feito lá pelo governo Temer após o golpe de 2016, e que era uma medida extremamente perversa, né? Do ponto de vista dos investimentos, enfim, do investimento público em particular, e que tinha, como foi depois demonstrado aí na prática, uma imensa restrição do ponto de vista dos investimentos nas políticas públicas, nas políticas sociais e assim por diante. Bom, o novo marco fiscal, ou arcabouço fiscal, como alguns chamam, como eu falei, ele vem em substituição ao teto de gastos. Ele tem regras mais não tão drásticas como tinha o teto de gasto, tá certo? Mas ele, ao mesmo tempo, coloca uma série de restrições.
Em resumo, pessoal, a gente poderia resumir o seguinte: quando a gente está falando de política fiscal, é a relação entre despesas e receitas do governo, né? E nesse processo, o que acontece? Uma das principais contas ou despesas do governo, do Tesouro Nacional, que é a dívida pública, está fora desse arcabouço, né? Ou seja, os recursos, né, que são reservados para pagamento do serviço da dívida, isso está fora. E como as projeções demonstram, você tem aí cerca de 40% do orçamento da União, coisa parecida, é destinado a pagamento do serviço da dívida. Muito bem, o que é que o novo arcabouço fiscal estabelece? Que as despesas do governo, tá certo? Elas só podem, né, corresponder a 70% da receita, ou seja, é como se eu dissesse o seguinte, quer dizer, dos R$100, né, para facilitar a nossa compreensão, 70% só pode gastar 70%. E estabelece, portanto, travas, ou seja, um piso e um teto, e, portanto, os gastos públicos, tá certo, ficam limitados até 2,5%, né, do orçamento, digamos assim, do crescimento da receita, melhor dizendo, né? Tem uma pequena vantagem em relação ao que a gente tinha, que era uma coisa muito draconiana, que você pode ter, né, no caso de uma retração, de uma contração econômica, foi estabelecido um piso mínimo de investimento público da ordem de 0,6% do PIB ao ano, independentemente do aumento da arrecadação. Mas, de outro lado, estabelece metas de superávit primário, ou seja, todas as despesas do governo, excetuando aquilo que eu já falei, que é as despesas com o pagamento do serviço da dívida. Então, qual é a meta estabelecida pelo novo arcabouço fiscal para os próximos 3 anos, né? 24, 25 e 26? Para 2024, a tese, né? A ideia do governo é zerar o déficit, ou seja, o déficit primário, a relação entre despesas, receita e despesa. Para 2025, a meta é alcançar um superávit de 0,5% do PIB, do Produto Interno Bruto, e para 2026 o superávit é maior, ou seja, seria um superávit de 1%, né, do Produto Interno Bruto. E caso a meta não seja atingida, né, e esteja, digamos, fora dessa faixa de tolerância, deverá limitar o crescimento das despesas no ano seguinte a quê? Limitar o crescimento da despesa a 50% do crescimento da receita do ano anterior. Então, tem aí também metas de superávit primário, que desse ponto de vista, não é o governo Lula, por exemplo, nos 2 primeiros mandatos do governo Lula, ele teve metas, né, de superávit primário. Bom, o que eu acho que é uma coisa importante para a gente destacar no novo arcabouço fiscal é o fato de o governo ter restabelecido o cumprimento, digamos assim, dos pisos constitucionais, ou seja, os 18% para a área de educação e 15% para a área de saúde. E também foram excetuados do novo arcabouço fiscal o caso do Fundeb, tá certo? Os recursos do Fundeb e também o piso nacional da enfermagem que foi votado recentemente. Então, aqui eu estou dando um resumo, né, do que seria esse novo arcabouço fiscal. Vocês todos acompanharam, ele teve, por parte da oposição, tá certo? Ao governo, que é bom que se diga, isso aqui, o governo já encaminhou o projeto de lei para o Congresso, tá certo? E a gente sabe que o
qualquer projeto de lei, PEC, assim por diante, quer dizer, quando entra no Congresso, entra de um jeito e sai de outro. Então, aqui, ainda que você tenha tido uma certa... Acho que teve uma boa aceitação, né, do ponto de vista do arcabouço fiscal pela sociedade, enfim, pelos vários segmentos, tá certo? Agora, uma coisa é a proposta em si, que foi encaminhada. Outra coisa é o que vai sair do Congresso, né? Então, de forma resumida, é isso aí. Agora, eu queria colocar aqui um pouco, pessoal, o contexto, né? Para que a gente também, mesmo que tenhamos aspectos que a gente possa enxergar e enxerga aspectos positivos do ponto de vista do novo arcabouço, nós temos que considerar também o contexto em que ele está posto. Bom, primeiro, e aí é um raciocínio que ele serve tanto para a compreensão do que deve ocorrer do ponto de vista da tramitação do projeto de lei no Congresso Nacional, como também para outras medidas que são importantes que o governo deve encaminhar, como, por exemplo, a reforma tributária. O que eu quero dizer com isso? Você tem um governo que é um governo de frente ampla, né? Uma coisa relativamente inédita no Brasil, tá certo? O governo continua com um grande desafio, que é como formar uma base parlamentar com solidez, tá certo? E, de outro lado, você tem pressões de todos os lados, né? Principalmente do sistema financeiro. Agora, tem as pressões que são pressões legítimas, né? Que são aquelas que advêm da própria população, ou seja, a necessidade de você ter espaço fiscal, né, no orçamento da União para os investimentos, seja das políticas públicas, seja os investimentos de caráter, digamos, produtivo, tão necessário como, por exemplo, na infraestrutura. Então, aqui eu vou citar alguns números, né, que são reveladores, por exemplo, da dimensão da nossa crise, né, da crise social que o Brasil vive, legado, diga-se de passagem, do governo obscurantista que saiu agora em 31 de dezembro do ano passado. Nós temos no Brasil aproximadamente 9 milhões de desempregados, nós temos 4 milhões, cerca de 4 milhões de pessoas consideradas desalentas, ou seja, desalentados que não conseguem se recolocar no mercado de trabalho e, portanto, desistem de procurar emprego. Nós temos aproximadamente 35 milhões de trabalhadores sem proteção social e sem perspectiva de ter renda e, portanto, aposentadoria quando atingir a velhice. Nós temos 10 milhões de pessoas morando em área de risco. Nós temos 100 milhões de pessoas, né, no Brasil sem coleta de esgoto, e nós temos ainda 33 milhões de pessoas passando fome, né? E, por último, dizer o seguinte, o novo Bolsa Família, né, que foi aperfeiçoado, né, porque tinha sido desconfigurado no governo Bolsonaro com o Auxílio Brasil, o governo reconfigurou o Bolsa Família, aumentou os seus valores, retomou aquelas condicionantes que tinha antes, como, por exemplo, as famílias, as crianças estarem matriculadas, ter a carteirinha de vacinação e assim por diante. E dizer o seguinte, o Bolsa Família, ele alcança cerca de 20 milhões de famílias e aproximadamente 55 milhões de pessoas. Ou seja, isso quer dizer que você tem aí aproximadamente 25% da população brasileira que depende da ajuda do governo federal para, por exemplo, se alimentar. Então, esse é um pouco o contexto, né, que está posto aí a necessidade, o novo arcabouço fiscal. O que demonstra para a gente que a nova regra fiscal deveria ser muito mais flexível, né, deveria ser muito menos rigorosa do que é efetivamente para poder, digamos assim, fazer frente a essas demandas sociais que eu
listei aqui algumas delas, né? Um outro dado que eu acho que é fundamental destacar é o seguinte: o novo arcabouço fiscal, se não tiver, se não ocorrer a taxa, a redução da taxa de juros, né, da chamada Selic, dos atuais 13,75 em termos nominais, o que dá aproximadamente 8% em termos reais, e, portanto, a taxa mais alta, taxa de juros reais mais elevada, mais alta do mundo, o arcabouço fiscal por si só não será suficiente para a retomada do crescimento da nossa economia, tão necessário também para fazer frente a essas questões todas que eu mencionei, né? Então, aí você tem digamos assim, um descasamento, né, entre a política fiscal, a política monetária, que, diga-se de passagem, é efetivada, é executada pelo Banco Central, que é independente, né? Ficou independente através de uma lei votada no Congresso em 2020, e, portanto, todos nós temos acompanhado aí o embate no dia a dia, né? O próprio presidente Lula que puxou esse debate, eu acho que de forma assertiva, né? Porque o que ocorre, pessoal? A taxa de juros, quer dizer, e o governo, eu acho que está correto nessa leitura, quer dizer, porque a redução da taxa de juros, o que se diz é o seguinte: os efeitos dela sobre a economia real só acontecem em torno de 6 meses após a redução dessa taxa. Portanto, veja, e o Copom deve se reunir agora na segunda quinzena de maio, e a minha avaliação é que dificilmente vai ter alguma redução. E se tiver, vai ser algo do tipo 0,25 pontos percentuais. O que me parece que é o mais provável é que o Copom vai, naquelas atas, quando eles fazem após a reunião, é que eles vão indicar lá o que se chama de viés de baixa. Agora, imaginem vocês, se não tiver nenhuma redução agora em junho, em maio, a próxima reunião do Copom deve ser no início de julho, né? Ainda que tenha uma redução da taxa de juros em julho, tá certo? Você já está no segundo semestre do ano, ou seja, praticamente o ano de 2023, do ponto de vista da capacidade, né, do crescimento da economia, já está comprometido, né? Já está comprometido porque você não tem essa redução da taxa de juros em patamares razoáveis, né? Quer dizer, não tem justificativa, argumento razoável, por mais razoável que seja, para manter a taxa de juros desse patamar. Então, eu acho que aí a nossa narrativa, o nosso discurso, o nosso debate tem que ser em cima da política monetária, né? Quer dizer, considerando ainda que a gente não sabe o que é que vai sair do Congresso Nacional, como eu falei, em relação ao novo arcabouço fiscal. Então, como eu já mencionei, outro ponto, eu acho que merece um destaque aqui é o seguinte, é que o novo arcabouço fiscal, né, ele mantém, digamos assim, intocável os gastos com a dívida pública, né? Para que vocês tenham uma ideia, a dívida pública hoje, né, está em aproximadamente 660 bilhões de reais, né? Só no primeiro bimestre de 2023, os meses de janeiro e fevereiro, os gastos com juros da dívida interna foram de 116 bilhões de reais. No mesmo período de 2022, essas despesas, né, ou os gastos com juros da dívida, foram de 47 bilhões. Ou seja,
é mais do dobro, né, do que foi no mesmo período de 2022. Bom, e aí eu acho que tem alguns desafios que estão colocados para a questão do novo arcabouço fiscal, e, portanto, aí para o governo. Um que eu já falei, que é em relação à questão da base parlamentar, né? O projeto já está no Congresso, tá? E aí, só para a gente fazer um rápido parênteses, vocês também estão acompanhando o debate acerca do projeto das fake news, né? E ali também fica demonstrado que o governo ainda tem muita dificuldade de consolidar uma base parlamentar que lhe permita, por exemplo, votar os projetos importantes, quer dizer, além do novo arcabouço fiscal, a questão da reforma tributária, a questão das MPs, tem 4 MPs que foram encaminhadas logo ali quando que o governo assumiu, e uma delas, só para citar um exemplo, uma delas é a digamos assim, do novo organograma do governo, né? A reestruturação do governo com a criação dos novos ministérios ou desmembramento de outros, é uma das MPs importantes que está lá no Congresso, né? O novo arcabouço fiscal também tem um desafio, né, que de certa maneira, ele define, né, esses parâmetros que ele coloca, ele define de alguma maneira o tamanho e o papel do Estado brasileiro, tá certo? Que é um pouco aquela discussão que o presidente Lula colocou durante toda a campanha, que é, por exemplo, colocar o pobre no orçamento, né? Para colocar o pobre no orçamento, você tem que fazer, além de fazer, teria que ter, além de regras mais flexíveis, menos rigorosas, você tem que fazer a arrecadação crescer. E a arrecadação, ela só cresce, tem fundamentalmente 2 formas da arrecadação crescer. O crescimento da própria economia, tá certo? E também através, por exemplo, de uma reforma tributária, tá? Que torne, né, digamos assim, que torne a receita, né, a arrecadação, permita que a arrecadação cresça. E uma outra forma é as próprias desonerações, que, diga-se de passagem, está apontada aí pelo Haddad, né, mas que tem um lobby pesado para que isso ocorra. Silvestre, Oi. só um minutinho. Que caiu, né? Que Opa, vou. Castanheira quer falar com você. Ô, Silvestre. Diga. Então, aqui está muito difícil para ouvir a tua palestra. Então, nós gostaríamos de ver contigo aí para te dar continuidade, mas encerrando a tua participação. Infelizmente, deu problema aqui no nossos aparelhos aqui. E aí é o que nós estamos combinando aqui com o grupo, e a gente fazer uma outra atividade dessas, mas online, onde a gente tenha condições de aproveitar a palestra da tua, e aí o movimento está hoje de um grupo muito bom aqui, e a gente marca nos próximos dias uma atividade online. Tudo bem. De qualquer forma, a gente agradece a tua participação aí. Se você pudesse já ir fazendo o encerramento, daí a gente... Tá bom? Mas agradecemos aí a tua participação de qualquer forma. Tá bom? Tá bom, Castanheira. Eu acho que eu posso encerrar por aqui, porque já que eu... Tá? Aí, aí vocês avaliam, se for o caso, a gente marca outro momento e eu me disponho a fazer. Tá bom? Tá bom, Silvio. Então tá bom. Ok, tchau.
cilada do governo. Mas eu fiz hoje, agora de manhã. Né? Isso, gente. Aí, o meu sindicato, minha federação, começou com os telefônicos, né? E as telefonistas também, que seriam o pessoal do call center hoje, né? Então, isso aqui, de coração, estou dizendo para vocês, dorme na cabeceira da nossa cama, é um inimigo. Ontem, uma votação do Congresso Nacional foi impedida por manipulação das mídias sociais. Isso é um atentado à nossa democracia. Aqui nós temos uma plateia de pessoas que leem, que pesquisam, que se informam, né? Vi aqui palestrantes, pessoas com conhecimento incrível, mas nós temos filhos, nós temos netos, e nem todo mundo busca o conhecimento como nós buscamos. Então, é um alerta que eu estou fazendo, né, que nós estamos sendo manipulados pelas mídias sociais. Eles derrubam governos e eles elegem governos. Nós temos que ter consciência disso e temos que conscientizar os que estão em volta de nós, né? Então, a minha pergunta seria só essa, só o que quer dizer a palavra arcabouço? O Zé Álvaro está escrito e na fala do Zé Álvaro. Estamos aceitando novas inscrições aí. O Carlos já matou a pau aqui. Eu passei ali, o Carlos já, sobre a tua questão, é um conjunto de regras, né? É isso mesmo, acho que é uma boa definição. Gente, eu vou aqui passar rapidamente, porque o nosso debate até aqui hoje foi bom, de qualidade, concordo com os companheiros, mas é um pouco atribulado, né? Por toda essa tentativa que a gente está fazendo aqui, que o grupo está fazendo enfim, de ouvir o Silvestre e tudo mais. Ele fez um esforço, nossos companheiros do Sindasp aqui estão trabalhando muito, a Ana, a Júlia, mesma coisa, né? Um esforço geral e um esforço nosso também para continuar concentrado na discussão, né? Porque evidentemente que tudo isso desconcentra, né? Então, acho que, mas o importante é isso, é a boa vontade, é usar a nossa inteligência para fazer coisas em conjunto, né? Então, eu queria parabenizar os companheiros da organização e parabenizar vocês que estão aguentando no osso do peito até esse momento, né? E eu tenho certeza absoluta, que todos nós aqui já saímos ganhando nesse negócio, em termos de aprendizado, porque, né, há uma troca de informação e é muito legal isso aí. Então, fico orgulhoso do Diese estar organizando uma atividade com essa qualidade e com esse nível de respeito também dos companheiros em relação às limitações da organização e assim por diante. Bom, eu vou rapidamente mencionar algumas coisas, inclusive as quais os companheiros pediram uma opinião minha também, no caso, por exemplo, dessa atitude terrorista que a direita faz em relação ao efeito, como é que eles chamam? Efeito tango, né? Como é que é? Tinha uma expressão antiga, o efeito, assim como eu tenho o efeito Orloff, né? Você será Argentina amanhã, né? Tinha um efeito que eu não me lembro exatamente qual era a expressão que se usava na década de 90, porque na década de 90, antes até, tinha o problema inflacionário, né? A gente engoliu o Plano Real em 94, porque no Brasil tinha uma superinflação. A Argentina teve a hiperinflação, poucos anos antes.
Então eles falavam no efeito, enfim, que era portenho, alguma coisa do tipo, que era o seguinte: o Brasil vai ser Argentina amanhã. Então não é de hoje, né, que o imperialismo e os seus apaniguados aqui dentro, os seus lambibotas que tá cheio na mídia, etc., que ficam repetindo as coisas que o império designa, né? Não é de hoje que esse pessoal sempre trabalhou com essa psicologia de massas, a psicologia do horror, né, do terror, né? E aí, como a Argentina, que é uma economia muito mais fraca que a nossa, menos industrializada, nem se compara em termos de recurso, né? E que tem uma dependência, inclusive, da economia brasileira muito grande. A Argentina tem uma dependência da economia nacional brasileira muito grande. Se eu não estou enganado, a Argentina é o nosso quarto maior parceiro comercial, se eu não estou enganado, começa com China, depois Estados Unidos, eu acho que, se não me engano, a Argentina e Chile são os dois países aqui na América Latina que mais têm relações comerciais com o Brasil. E eles têm uma dependência muito grande, porque os brasileiros esquecem que esse aqui é um dos países mais importantes do mundo, certo? Inclusive pelo tamanho da sua economia, população e território. Tem 5 países do mundo só que combinam esses 3 elementos e são os países mais importantes do mundo, que é China, em 3, melhor dizendo. Se tu pega PIB, território e população, 3 países se destacam como os mais importantes do mundo: Estados Unidos, China e Brasil, né? Então, tem gente que não sabe disso, porque a gente está há décadas ou mais ouvindo a depreciação do Brasil, né? Depreciação do Brasil, há décadas. Aí vem um idiota aí, tipo esses caras da Rede Globo, que é praticamente um boletim do imperialismo, né? Talvez seja o grupo de comunicação no mundo mais entreguista do mundo. Não tem nada parecido na Europa, na Ásia ou na América do Norte, de um jornal que é o mais influente do país, não um jornal, mas o grupo, né? E que seja tão entreguista assim. Esses caras, tu ouve aqueles idiotas lá da articulista do Jornal Globo e das TVs dele aí, como é que é aquele... esqueço o nome daquele cara que é o Merval Pereira, o Sardenberg, mas esses dois, mas o Merval principalmente, que é praticamente um porta-voz da farinha da família Marinho. Esse cara só fala idiotice, mas é o dia todo, cara. E sabe qual é o problema? Idiotice não é problema, porque a pessoa tem direito a falar. O problema é que tem muita gente que acredita nisso. Esse é que é o problema, né? Aquele Sardenberg é outro idiota também. Mas esse cara tem muita influência, porque tem, sei lá, milhões de pessoas que escutam as besteiras que os caras dizem, e o que é pior, acreditam, né? Se eles tivessem a nossa consciência, não teria problema nenhum, porque tu não ia ligar a televisão, perder meia hora da tua vida, 20 minutos, 15 minutos, para ver um imbecil daquele lá, né? Um imbecil com intenções, digamos assim, contra o país, intenções de má fé, não é? Entendeu? É um negócio... E aí esse efeito Orloff, né? Só que o nome é outro, existe desde sempre essa... efeito tango? Tu verificou? Então, o efeito tango é uma coisa de muitas décadas. Cara, sempre, como a Argentina é um país, regra geral, mais lascado que o nosso, certo? Desculpa eu estar dizendo isso, de repente algum companheiro argentino aqui, mas não é de forma alguma, o objetivo não é depreciar. Por exemplo, eles tiveram uma hiperinflação aberta. Nós não. Nós tivemos uma superinflação, mas nós não tivemos uma hiperinflação que teve que, por exemplo, levou a filas de sopa em Buenos Aires, né, na década de 80. Nós não tivemos isso, mas os caras diziam, olha, se não fizer isso, se não arrochar os trabalhadores, se não lascar os trabalhadores, se não tiver direito, se não tirar direito, vai ter o efeito tango aqui no Brasil. Era isso. E essa coisa funciona até hoje, né? Na verdade, o Brasil tem muitas condições de controlar a inflação,
como está controlada. Aqui uma coisa importante, gente. Até 2014, eu nunca me esqueço disso, porque eu estou num grupo aqui que gritou como pôde, denunciando o golpe, e ninguém deu bola, porque a nossa voz não tem repercussão, né? Eu sei que muita gente aqui denunciou. Eu me lembro que até 2014, só um país no mundo tinha superávit primário. Só um no mundo. Não, parece que Turquia também, eu não sei, um ou dois. Era o Brasil. Que tinha o seguinte: arrecadação menos despesas, desconsiderando os juros, o gasto com juros, sobrava dinheiro. A Dilma fazia lá superávit primário. Não devia fazer, obviamente, porque isso aí é uma imposição vinda de fora, né? Não devia fazer, eu não faria. Que superávit, vamos se lascar com essa porcaria aí, nós vamos investir no Brasil e está acabado. Até pelo que o João falou, que tu só consegue reerguer a economia se tu tiver investimentos públicos, né? Não são esses empresários, digamos que ou estão sem dinheiro ou estão investindo no mercado financeiro, que ganham milhões aí no mercado financeiro, que vão investir. Porque eles não têm visão nacional. Qual é o empresário? Me digam qual o empresário no Brasil que defende o Brasil, de fato, que bota o seu capital para a retomada do crescimento. Isso não existe. Os últimos caras morreram na década de 90. Às vezes o cara pensa assim, não, Antônio Hermílio de Moraes, esse cara já morreu, pô. Não tem empresário industrial puro. Todo cara eu vejo aí pelos caras da Fiesc, que é uma vergonha. Nós já falamos isso mais de uma vez na mesa de negociação. Dizer o seguinte: vocês deviam melhorar a fonte de informação de vocês. Vocês acreditam na Miriam Leitão, porra. Vocês querem fazer análise de conjuntura ouvindo Miriam Leitão. Pelo amor de Deus. Nós que somos uns duros aí, não temos dinheiro para nada, temos muito mais qualidade nas nossas fontes, né? A gente já falou isso nesses anos todos de mesa, né, Caçaneira? 13 anos aí de... Bom, então eu acho que isso não tem... Né, não há risco de parte do Brasil, porque tem mais um detalhe. É aquilo que o Lula tem repetido aí, né, desde sempre. Olha, a gente dá exemplo de responsabilidade. Nós tínhamos superávit fiscal, foi o Brasil que foi no nosso governo que foi feito as reservas internacionais. O Brasil nunca tinha tido reserva. Exatamente. A transformação da dívida pública numa dívida em reais, que é mais controlável. As reservas, esse FHC, que é metido, né, doutor, participou do golpe de 2016, é metido a intelectual, não sei o quê, esse cara quebrou o país no mínimo 3 vezes. No mínimo 3 vezes. Por que ele quebrou o país? Porque ele é lambibota do imperialismo, né? Ou seja, ele colocou a economia a serviço dos bancos e do sistema financeiro internacional. E aí é fórmula para quebrar. Isso pode olhar no que aconteceu na Grécia, na América Latina como um todo. Se tu bota o teu país, a tua economia a serviço dos interesses dos bancos, te prepara para piorar a situação. Foi isso que aconteceu. Aí vem esses governos de esquerda, do PT, e fizeram melhorias. Fizeram reserva, distribuíram renda. Aí o que os caras fizeram? Não, tá errado isso. Como a gente não ganha eleição, nós vamos dar um golpe de Estado. E deram o golpe de 2016, botaram o Lula na cadeia, que não fez nada de crime, como hoje até as pedras sabem disso, né? Botaram o cara 2 anos, quase 2 anos na cadeia, mais de 1 ano e meio, sem crime nenhum, etc, etc. E aí está o Sérgio Moro, para vocês verem como a gente corre o risco de golpe de Estado. Um verme tipo o Sérgio Moro, tem muitos vermes, né? Mas um verme como o Sérgio Moro anda solto. Porque o crime que ele cometeu não é contra o Lula. Exatamente, o crime que ele cometeu contra o Lula é fichinha em relação ao que ele cometeu contra o país. Eu estou citando o exemplo mais, digamos assim, sintético, ele sintetiza isso, né? Mas tem centenas de gente desse tipo. Esse cara anda solto, prova o quê? Que o golpe continua. Nós estamos ainda em modo golpe, apesar das eleições ter eleito o Lula, né? E, portanto, o risco de uma piora disso é grande. Nós estamos sob a tutela dos militares, né? É bom a gente sempre... O dia 8 de janeiro, não quero aqui levantar polêmica, porque nós estamos perto do meio-dia.
O dia 8 de janeiro, na minha leitura, não foi tentativa de golpe, certo? Imagina, esses milicos estão dando golpe desde 1945, desde o final da Segunda Guerra Mundial, eles participaram de todos os golpes no Brasil, contra o Getúlio, o de 64 é bastante conhecido, eles sabem dar golpe. Os caras são especialistas nisso, eles aprenderam com a fonte golpista no mundo, que são os Estados Unidos. Não foi para dar golpe. Imagina tu dar golpe de Estado sem 1,38. Isso não existe. Tu dar golpe é com um canhão, com um tanque, etc. Aquilo lá foi para desmoralizar o governo Lula, certo? Desmoralizar o governo Lula. Na minha opinião, conseguiram em parte. Mas aquilo é uma preparação para um eventual processo de golpe, né? É uma preparação. Tu começa a desgastar. Os caras já sentiram o cheiro de sangue, inclusive. Esses predadores já sentiram o cheiro de sangue. Eu me refiro a quem? À grande mídia, ao empresariado, ao imperialismo, aos generais que organizaram o dia 8, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ficar ligado, porque no primeiro vacilo que o governo der, né, eles vão golpear. Não sei se vai ser impeachment, não sei quando vai ser, não sei se é militar, mas esses riscos a gente tem que... Aqui, para encerrar, que eu já estou me falando demais, eu queria falar uma coisa para vocês que eu não posso deixar de falar. Assim, o que eu sei que é objeto de controvérsias, mas eu não podia deixar de falar, porque eu acho que é um risco. Está acontecendo uma coisa curiosa. Em dezembro, eu até já discuti com os companheiros da FECESC outro dia. Em dezembro, eu ouvia de alguns grupos dizer o seguinte: o Lula é um cupincha do imperialismo. Ele vai fazer a mesma coisa que o Temer fazia. Ele é um cupincha, né? Eu acho que esse pessoal devia começar a ver o que está acontecendo. Porque política tu faz com realidade, certo? Como é que a gente faz a política? Seja sindical, seja a parte... É vendo as coisas. Não adianta ter um preconceitozinho na cabeça e querer se mover pelo preconceito. É vendo o que está acontecendo. O que está acontecendo? O Lula está, na minha opinião, o governo Lula, né? Mas estou falando do Lula porque é o cabeça, e o governo dele também é uma colisão onde, inclusive, tem traidores, certo? Se eu não me engano, tem 7 ministros que apoiaram o golpe de Estado. Claro, tu podia dizer, mas foi possível fazer. Eu concordo com isso. Só que tu pode até voltar a fazer acordo com o inimigo, mas tu não pode vacilar também, né? Tu não pode bobear. Vocês acham que a Simone Tebet ficou boazinha de uma hora para outra, né? E o vice, a mesma coisa, né? Aliás, lembrar uma coisa: o presidente não pode ficar doente, certo? Ele é um cara de 77 anos, mas ele ficar doente, o golpe está pronto, porque assume o vice. Claro, eu não estou dizendo isso no sentido de dizer, fez uma coisa. Não é isso, né? Eu quero dizer o seguinte: nós estamos num esquema muito perigoso, porque se o presidente pegar uma doença grave, toda pessoa na idade dele, e na minha também, pode pegar uma doença, nós estamos fritos, porque aí exatamente, porque aí o cara, constitucionalmente, nós não podemos fazer nem movimento para se opor à assunção do vice, né? Porque, afinal de contas, tem um processo democrático, a gente defende a democracia, né? É muito contraditório e tal. Mas eu quero dizer uma coisa que é o seguinte, assim, que eu vou para encerrar, que eu gostaria de dizer isso, que eu acho importantíssimo. O programa do Lula, o programa que ele pretende implantar, que ele já está implantando, entra em rota de colisão com os golpistas, com os Estados Unidos, com o imperialismo. Entra em rota de colisão. Pode dizer, mas como assim? O Lula é um cara moderado, ele só quer melhorar a vida do povo. Claro, mas em função da crise internacional, qualquer governo nacionalista e defensor dos interesses da maioria entra em choque com o império. Por quê? Porque o império quer arrancar o couro, a relação do imperialismo norte-americano e dos demais países imperialistas também, França, Canadá, Portugal, Espanha, etc., mas principalmente os Estados Unidos, que é a cabeça do império, a Alemanha, etc. Esses caras, a relação que eles têm com países subdesenvolvidos é predatória. É só ver o que os Estados Unidos fizeram com o Brasil
em 2016, quando o governo Lula fez a lei de partilha, porque do ponto de vista econômico, a principal razão do golpe foi petróleo, do ponto de vista econômico. Claro que tem outras razões, evidentemente, né? O que eles fizeram? Eles eram contra a lei de partilha, porque a lei de partilha, quando descobriram o pré-sal, né, o pré-sal que pode nos colocar junto da Venezuela como as maiores reservas do mundo, né, eles olharam para aquilo e disseram, olha, isso aqui é nosso. O imperialismo olhou e disse, não, esse petróleo é nosso, porra. Esse negócio de ficar dando para os negros, para os pobres, para os índios, como que é a lei de partilha, né, que os royalties para a educação e para a saúde, não, isso é nosso império. Né? Os Estados Unidos são o país que mais consome petróleo no mundo, que mais consome um cidadão médio norte-americano consome 10 vezes mais derivados do petróleo do que nós, do que a média brasileira. Então eles precisam muito de petróleo e eles não são autossuficientes. Aí o que eles fazem? Eles destroem países. Eu me lembro em 2014, quando a gente fez não sei quantos seminários, aí, mais de, acho que uns 12 ou 13 seminários sobre a Petrobras, 2014 e 15. Eu me lembro que tinha gente que dizia para mim assim nos debates, Zé, porra, que negócio ultrapassado, discutir petróleo, né? Porra, hoje em dia tem o sol, tem o vento e tudo mais, puta que pariu. Aí eu falei, né? Eu falava isso, não com essas palavras, nós estamos fuzilados. Porque os nossos trabalhadores não conhecem nada sobre o assunto. Eu também não conheço quase nada, mas sei que isso aí que ele está dizendo é de uma ingenuidade absoluta, né? Daí eu falava para o pessoal, não, beleza, não, então entrega tudo, né? Entrega tudo, as descobertas do pré-sal, fruto de 70 anos de pesquisas da Petrobras, aí entrega para os americanos, eles vão odiar isso aí, né? Os chineses também vão odiar, né? Então, isso é verdade, porque é o seguinte, uma coisa é tu sonhar, né? É um sonho numa noite de verão, outra coisa é a realidade geopolítica verdadeira, aquela que faz guerras, aquela que define as relações internacionais, né? Então, o que acontece? O Lula está assumindo uma posição de soberania que entra em choque direto com o imperialismo. Eu vou dar um exemplo assim radical. Não estou dizendo, não estou criticando, viu, gente? Eu estou alertando para um negócio que eu acho que ele mostra grande coragem e grande visão estratégica. Aproximação com a China. Essa aproximação com a China hoje é o principal inimigo dos Estados Unidos. O principal, são dois. A Rússia em segundo lugar. Primeiro é a China e o terceiro é BRICS, dos quais o Brasil participa e o governo atual não só participa, como deu um alto prestígio. Botou a ex-presidenta da República, que foi golpeada, né, na presidência do Banco do BRICS, que mostra a visão que o Lula tem de geopolítica, né? Porque ele podia ser o seguinte, não, dá qualquer carguinho lá para Dilma, dá sei lá, embaixadora lá em Portugal para ganhar um salário, podia ser, não, botou na presença do BRICS, que é um banco estratégico para o Brasil. E outra coisa, o Lula está pedindo a paz na Ucrânia, que é tudo que os americanos não querem, né? Isso vai em confronto direto com o imperialismo. Com a China, ele não é só elogiar a China e fechar 50 projetos, não é só isso. Eles começaram há várias semanas a construir as condições de substituição do dólar por yuan e real nas relações bilaterais. Isso aí é mais ou menos como chegar para o cara e dizer assim, eu vou te arrancar os olhos. Tu chegar para um cara, né? Ou alguém chegar para ti e dizer, Zé, eu vou te tirar os 2 olhos fora. Se eu tiver um 38, eu meto bala no cara na hora, se ele estiver falando a verdade, né? Porque o cara vai me dizer um troço desse. Nos Estados Unidos, é mais ou menos a mesma coisa. A China e o Brasil estão dizendo que nós vamos... E, claro, a Rússia também. A Rússia está sofrendo um boicote. A guerra da Ucrânia foi feita para lascar a Rússia. Né? Quem é que está fazendo a guerra? Estados Unidos. Os Estados Unidos mandam na OTAN. Usaram lá o Zelensky, que é digamos assim, um Bolsonaro, um Sérgio Moro ao quadrado, piorado, porque ele está massacrando o povo dele, né, em função de uma guerra pró-americana, para lascar a Rússia.
Qual é a diferença? Porque se os Estados Unidos fazem com a gente isso, se os Estados Unidos fazem com a gente, nós temos que baixar a cabeça, porque a gente não tem arma nuclear. Com a Rússia, o papo é outro. O Putin resolveu dizer o seguinte, olha, não vai dar. Nós vamos encarar vocês. Ah, mas como? Nós temos 7.000 ogivas nucleares. Nós vamos ganhar a guerra? Não. Mas vocês vão junto com a gente. Esse é o recado, né? O que está acontecendo na Ucrânia, e que boa parte da nossa esquerda brasileira não entendeu, é que não é uma guerra entre impérios. A Rússia não é um império. A Rússia vive de commodities, vende petróleo e gás e comida. Não é império. É que a Rússia, o papo é outro, porque eles têm armas nucleares, então, e muita experiência em guerra. Eles derrotaram o Napoleão. Até hoje tem gente que pensa que quem ganhou a Segunda Guerra Mundial foram os Estados Unidos. Aqui no Brasil, o pessoal acha, né, porque a gente é quintal dos americanos. Quem ganhou a Segunda Guerra Mundial foi a União Soviética, principalmente o povo, né? Então, as pessoas não têm essa sacação, né? E no caso da guerra da Ucrânia é isso, é uma guerra para lascar. A intenção dos Estados Unidos, inclusive, era o seguinte, era primeiro, eu ia usar uma palavra aqui, um palavrão, mas vou evitar, lascar a Rússia, né? Já estava na linha a China, em seguida, com o lance de Taiwan, e o Lula cometeu um pecado mortal, agora do ponto de vista do imperialismo. Em solo russo, ele diz o seguinte, não, eu acho que Taiwan, que é uma ilha chinesa, que todo mundo sabe, só 12 países no mundo reconhecem Taiwan como um país independente. Os Estados Unidos aproveitam disso, sabe que as relações entre Taiwan e China são complicadas, e faz o que ele faz no mundo todo, que é guerra por procuração. Ele está fazendo isso. Só que os chineses têm 5.000 anos de história. E também tem arma nuclear, né? E os caras sabem disso. Então, qual é o lance da China? Leve em banho-maria, fortalece as suas parcerias, BRICS, tem aliança com a Rússia. Bom, mas enfim. Mas é isso, então, gente. O que eu queria dizer é que o que o Lula está fazendo do ponto de vista internacional, que abre muita chance para nós aqui, do ponto de vista de crescimento, eu diria que a China ganhou um presente de Natal com essas parcerias, com a eleição do Lula e, consequentemente, com as parcerias, porque a China tem muito capital, mas ela não tem onde investir. 4 trilhões da China estão em papel pintado, em dólares, reservas de dólares, 4 trilhões de dólares. É uma grana. Isso aí, a hora que os Estados Unidos for para o beleléu, não sei se vai, mas a hora que acontecer, esse dinheiro vira poeira, né? Porque lá é papel pintado, não é petróleo. É papel pintado, sem lastro nenhum. O dólar não tem lastro. Não é como era até 71, que tu tinha ouro equivalente. Isso acabou em 71, né? Então, nós vamos, aqui eu posso garantir para vocês, viu? Nós todos aqui vamos ter muita diversão nos próximos anos, não vamos morrer de tédio, tá? Fique tranquilo, o risco de morrer de tédio não existe. Desculpa a fala muito longa, devolvo para o mestre Castanheira aí da continuidade. Então, obrigado, Zé. O Jorginho está escrito daí na fala. Obrigado, Jorge. Deixa eu fazer uma fala rapidinho aqui. Aqui o Carlos. Tá saindo? Tá, né? Tá saindo. Não, eu só queria, Zé, tu fizesse um resgate ali muito importante da viagem do presidente Lula. E por que ele fez a viagem à China e a alguns países do mundo, né? Justamente nessa linha. Ele está construindo alternativas para o país, né? Às vezes as pessoas não entendem. Ontem mesmo está passando uma matéria na televisão que o Lula viajou 2 voltas ao mundo já, em 4 meses de governo. Mas ele tem seus interesses e é um enfrentamento realmente com os Estados Unidos, né? O imperialismo ali, né? E queria ir na fala também do Edinaldo, que é muito importante. Eu estava lembrando aqui uma fala do Maspoche, que ele fala que o movimento sindical brasileiro precisa se reposicionar radicalmente, né? E por que ele fala isso?
para romper os interesses que nos aprisionam, os impasses que nos aprisionam. O Edinaldo colocou com bastante propriedade. Se nós não dermos esse escudo ao presidente Lula, e é na rua, é lá fora, né? Se nós não fizermos isso, nós corremos um sério risco, né? São os militares, são os próprios deputados e senadores eleitos em maioria bolsonarista, que ainda o povo ainda elegeu, então nós temos que ter esse cuidado. Então, o movimento sindical precisa se unificar nesse debate e precisa se movimentar para dar esse suporte ao presidente Lula. Se nós não fizermos isso, nós vamos sofrer bastante. E, talvez o Lula ele não chegue a terminar esse mandato, né? E aí tem que ser uma preocupação para todos nós. E, para finalizar, eu queria dizer o seguinte: eu fui militar durante 15 anos, fui da Marinha de Guerra do Brasil. E, num determinado momento, eu deixei as Forças Armadas porque a minha mãe, ela presidiu o sindicato que hoje eu presido. Na verdade, foi a única professora a presidir o sindicato dos professores da área privada do estado de Santa Catarina. Em conversa com ela, né, ela me fez ver que o mundo não está ali dentro de um navio ou está dentro de um quartel. Que nós, como seres humanos, nós somos muito maiores que isso. E eu deixei uma carreira militar de 15 anos e, depois de um bom tempo, depois de dar aula, assumi a presidência do sindicato. Então, eu acho que nós temos que sempre nos reportar aos trabalhadores e verificar e se colocar no lugar do trabalhador, porque todos nós somos trabalhadores. Eu até disse esses dias a um amigo meu que é médico, eles são médicos, são doutores, né? Advogado e médico chama de doutor devido no Império, né, ter esse título. E eu disse para ele que ele não era doutor, ele era um assalariado, porque quem trabalha por salário é um assalariado. Então, todos nós somos assalariados e devemos nos colocar como assalariado. E nós, do movimento sindical, lideranças, a nossa base, quem está à frente de um sindicato, tem que ter essa visão de estar lá na base. E o movimento sindical precisa sair novamente, porque nós passamos um tempo aí com a pandemia. É natural, né? Nós tivemos aí um 1º de maio agora, aqui em Florianópolis, realizado pelas centrais, assim, em 15, 20 dias, né? E não foi aquilo que a gente esperava. Mas nós não estamos aqui culpando o trabalhador e nem culpando o movimento sindical. Eu acho que a gente tem que repensar, unificar forças e voltar a tomar as ruas. Era isso, Casteira. Obrigado, Carlos. Só para a gente encaminhar, tem uma proposta aí de a gente fazer uma atividade idêntica a essa aqui online. Então, eu gostaria de consultar aí o nosso público aí, o que acha. Não, mas eu acho que o melhor é a gente ou faz online ou faz ela presencial. E presencial nós tivemos essa dificuldade por conta do palestrante. Agora, se a gente faz online, dificilmente acontece essas coisas. Então, eu acho que não foi importante, essa atividade foi importante, mas... Fala, Zé. Tem que ver com o Silvestre, né? Durante o mês de maio, pode ser, aí a gente verifica também com o palestrante para a gente ver se é possível ou não. Diga lá. E qual é o horário, de manhã ou de tarde? Melhor? Das 9 ao meio-dia, é isso? Tá bom, então nós vamos encaminhar dessa forma. Então é isso, queremos agradecer aí a participação de todos e desejar uma boa viagem para aqueles que vieram, inclusive o pessoal lá de Concórdia, que estão aqui, vieram pessoas praticamente aqui não é do litoral, mas de gente de Blumenau, de Brusque, de Joinville, enfim. Tem de Canoinhas, São Bento do Sul, Praia Grande, que é o Zé Álvaro aqui, ó. Então é isso. Nosso muito obrigado e um bom retorno para todos. Um grande abraço.